O livro de Ester. Introdução. Autoria. Ainda não dispomos de provas conclusivas sobre a autoria desse belo livro canônico. Contudo, alguns elementos intrínsecos possibilitam fazer algumas inferências quanto ao seu autor e à data de sua primeira publicação. Fica, portanto, claro que o autor do livro de Ester era um judeu, porquanto a obra é permeada de forte nacionalismo judaico e forte alusão a uma festa típica, uma pessoa familiarizada com o reino de Assuero e com o palácio em Susã. O livro deve ter sido escrito pouco depois do final do governo de Assuero, já que a sua administração é nele mencionada como algo que já havia passado. Capítulo 10, versículos 2 ao 3. As provas de conteúdo da obra demonstram que a festa do Purim vinha sendo observada algum tempo antes de esse livro ser escrito. Capítulo 9, versículo 19. Propósitos. Um dos principais objetivos do autor foi registrar a instituição da significativa festa do Purim e manter viva, para as gerações posteriores, a lembrança do grande livramento do povo judeu no reinado de Xerxes, ainda que o nome de Deus, Javé em hebraico, não seja mencionado nenhuma vez nesta obra. O livro que leva o nome de Ester esclarece seus leitores quanto ao início dessa observância de Purim, quanto de sua celebração perpétua. Capítulo 3, versículo 7, capítulo 9, versículo 24 e versículos 28 ao 32. Durante boa parte da narrativa, o autor relembra que continuava com o conflito entre Israel e os Amalequitas, capítulo 2, versículo 5, capítulo 3, versículos 1 ao 6 e capítulo 9, versículos 5 ao 10. Conflito que teve início nos tempos de cativeiro. Êxodo, capítulo 17, versículos 8 ao 16. Deuteronômio, capítulo 25, versículos 17 ao 19. E continuou por toda a história de Israel. 1 Samuel, capítulo 15, 1 Crônicas, capítulo 4, versículo 43, e em todo o livro de Ester. Os Amalequitas, sendo os primeiros que atacaram Israel depois da saída do Egito, eram considerados o grande representante das potências mundanas organizadas contra o povo de Deus. Números, capítulo 24, versículo 20, 1 Samuel, capítulo 15, versículos 1 ao 3, capítulo 28, versículo 18. E o autor de Ester não vê diferente. Agora, com Israel liberto do exílio, a lei baixada por Ramã é a última tentativa de grande expressão do Antigo Testamento com o objetivo direto de acabar com Israel. Em estreita associação com o conflito com os Amalequitas, existe a promessa de Shalom, descanso em segurança e prosperidade, ao povo de Deus. Deuteronômio, capítulo 25, versículo 19. Depois da derrota de Ramã, os judeus desfrutaram de paz e distância de todos os seus inimigos. Capítulo 9, versículos 16 e 22. Mesmo sem citar o nome de Deus, o livro de Ester enfatiza a soberania e a efetiva providência de Deus. A rejeição de Vasti, a posição de rainha conquistada por Ester, a dívida de gratidão de Xerxes para com Mordecai, descoberta durante uma noite de insônia, e a maravilhosa libertação dos judeus. Todos estes fatos demonstram o controle do Senhor e seu zelo amoroso para com o seu povo. Salmos, capítulo 121, versículo 4. A festa de Purim também é citada no livro apócrifo e histórico de 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 36, celebrada nos dias 13 e 14 de Adar, mês que corresponde a uma data entre nossos meses de fevereiro e março, quando os judeus celebram sua libertação do plano destruidor de Ramã, uma figura do livramento de Israel de todos os seus inimigos mediante o amor e poder do Eterno, Javé. Data da primeira publicação. Alguns biblistas têm datado o livro de Ester no período helenístico. A ausência de expressões gregas e o estilo do dialeto hebraico do autor, contudo,
levam a crer que a obra tenha sido escrita antes da queda do Império Persa, nas mãos da Grécia, em 331 a.C. Vários historiadores e estudiosos da atualidade têm encontrado fortes indícios que o livro de Ester pode ser melhor datado por volta do ano 450 a.C. Esboço geral de Ester. Primeiro, o perigo que todo o povo de Deus corre. Capítulo 1, versículo 1 ao capítulo 3, versículo 15. A separação de Vasti. Capítulo 1, versículos 1 ao 22. B. A descoberta de Ester. Capítulo 2, versículos 1 ao 20. C. A devoção de Mordecai. Capítulo 2, versículos 21 ao 23. D. A lei expressa de Ramã. Capítulo 3, versículos 1 ao 15. Segundo, a firme decisão do servo de Deus. Capítulo 4, versículo 1 ao capítulo 5, versículo 14. A. O apelo de Mordecai a Ester. Capítulo 4, versículos 1 ao 14. B. A resposta de Ester a Mordecai. Capítulo 4, versículos 15 ao 17. C. A audiência de Ester com Assuero. Capítulo 5, versículos 1 ao 8. D. A arrogância de Ramã para com Mordecai. Capítulo 5, versículos 9 ao 14. Terceiro, o livramento milagroso do povo de Deus. Capítulo 6, versículo 1 ao capítulo 10, versículo 3. A derrocada de Ramã. Capítulo 6, versículos 1 ao 14. Item 1. A humilhação de Ramã. Capítulo 6, versículos 1 ao 14. Item 2. O enforcamento de Ramã. Capítulo 7, versículos 1 ao 10. B. A lei expressa de Assuero e Mordecai. Capítulo 8, versículos 1 ao 17. C. O aniquilamento dos inimigos de Israel. Capítulo 9, versículos 1 ao 19. D. Os dias de Purim celebram a vitória. Capítulo 9, versículos 20 ao 32. E. A narração sobre a fama de Mordecai. Capítulo 10, versículos 1 ao 3.